bem com vocês? Aqui é o professor Thiago, trazendo mais uma semana esse quadro de dúvidas, né, onde os alunos vão mandando dúvidas durante a semana. E aí chega hoje, quarta-feira, nesse horário das 8, eu coloco esse vídeo para vocês, respondendo as dúvidas que apareceram durante a semana, beleza? E aí tô fazendo também a parceria aqui com o pessoal do canal, na verdade do Instagram, né, Fortes Mind. A galera também tá mandando bastante dúvida, tá fazendo uma parceria aí, em breve eu vou fazer uma live com eles, tá? Pra gente poder tirar as dúvidas ali ao vivo, o que for surgindo vocês vão mandando que eu vou resolvendo. Beleza, galera? Então vamos lá. Essa semana a gente tem uma lista com 5 questões, né? A primeira questão não é de nenhum concurso específico, e aí tem questões da EAN, EAR e SpaceX que eu vou fazer com vocês, tá? Claro que tentando fazer daquela forma mais rápido possível, beleza? Então, é só você vir aqui embaixo na descrição, pegar a listinha de exercício e a gente vai começar a resolver. E se você quiser deixar para resolver num outro momento, ou então tentar resolver primeiro e depois assistir esse vídeo, fica à vontade. E aí, se você quiser também estar gostando do trabalho, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, tá? E compartilhe também essa ideia para que as pessoas possam ter acesso à informação. Beleza, galera? Então vamos lá. No primeiro problema, ele diz o seguinte: no triângulo PQRS, a medida dos lados P e Q são respectivamente 15 e 10. Então, olha só, PQ e OS. Então, o PQ, que é esse lado aqui, vale 15. Só que se esse é um retângulo, os lados opostos são iguais. Então, aqui também vale 15. E PS vale 10. Então, PS vale 10. Então, QR também vale 10. Beleza. Ele fala que F é o ponto médio do lado PS. Então, se é o ponto médio, eu venho aqui, ó, e chamo esse ponto de F. Beleza? E aí ele diz o seguinte, aí você vai criar o segmento FR. Então eu vou vir com um segmento que parte de F, tá? Vindo até R. E esse segmento que sai de F vindo até R, ele separa esse quadrilátero em um triângulo e um quadrilátero que está aqui em cima, beleza? Aí ele diz também que você pega um ponto E que pertence ao segmento PQ. Então eu vou pegar aqui um ponto E. E ele fala que a medida do segmento EQ vale 5. Então aqui você bota 5. Só que se aqui é 5 e o total é 15, aqui tem que ser 10. Certo? E aí ele fala que de E a gente vai traçar uma perpendicular até FR. Então se há uma perpendicular até FR, a gente vai vir aqui, ó, e formar 90 graus com esse segmento. Formar 90 graus com esse segmento aqui. Certo? Só que se eu formo 90 graus, vamos lá. Eu acabei de formar o segmento PEF e aqui ele dá o nome desse ponto de ponto G. E ele pede para você calcular a área de PEFG. Só que para isso a gente vai usar um truque, um artifício, que é resolver a área de uma figura desconhecida. A gente sabe que é um quadrilátero, mas não sabe o formato desse quadrilátero. A gente vai fazer pelo método de desconto. Por exemplo, se eu tenho esse retângulo aqui, eu sei que ele tem 10 por 15. Então, como é que eu calculo a área desse retângulo? A área do retângulo vai ser base vezes altura, certo? Então, vai ser 15 vezes 10. A medida é em metros, então isso dá 150 metros quadrados. Perfeito? Só que repara uma coisa, eu só tenho uma figura aqui com formato conhecido. Na verdade, tem duas, né? Porque aqui eu tenho um trapézio também retângulo. Mas olha só, se eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, eu posso criar um segmento que vai de E até R. Certo? E esse triângulo é um triângulo retângulo. Retângulo em Q. E eu também posso pegar um segmento que vai de F até E. E eu vou formar outro triângulo retângulo. Se F é ponto médio, esse lado aqui vale 5 e aqui embaixo também vale 5. Certo? Então, esse triângulo aqui formado PFE também é retângulo. E uma coisa interessante, se você tem dois triângulos retângulos, e aí você tem a hipotenusa desse triângulo retângulo, é esse segmento, e a hipotenusa desse triângulo retângulo é esse segmento aqui. Se os triângulos são retângulos, então eu posso chamar esses lados aqui que são adjacentes, né, com um ângulo de 90 entre eles, de catetos. E esses daqui também são os catetos. Só que esse cateto é 5 e 10. E esse cateto também é 5 e 10. Ou seja, o que eu tenho aqui é que esses dois triângulos, o PFE e o EQR, têm a mesma hipotenusa. Eles são dois triângulos congruentes. Beleza? Se eles são dois triângulos congruentes, fica mais fácil. Por quê? Porque agora eu posso partir do seguinte princípio. Essas duas áreas aqui
são iguais. E são iguais a quanto? A gente pega a área do triângulo, ela é base vezes altura dividido por 2. Então, obviamente, se você tem um triângulo retângulo, você tem que só você fazer o produto dos catetos e dividir por 2. Então, a área desse retângulo aqui, ela vai ser a mesma que a área desse retângulo aqui, certo? Então, vamos pensar quanto que seria a área desse retângulo aqui de dentro, porque ele vai ser bem importante para a gente. Então, vamos lá. Se eu quiser calcular a área desse retângulo aqui, que é o triângulo PEF, tá? A área do triângulo PEF, ela é a mesma coisa da área do triângulo EQR. Então, basta eu fazer o produto de catetos e dividir por 2. Então, a área desse triângulo vai ser 5 vezes 10 dividido por 2. E isso vai dar, você pode dividir o 10 por 2, vai dar 5, 5, 5, 25. Então, esse triângulo tem área 25 metros quadrados e esse triângulo também tem área 25 metros quadrados. Beleza? Ah, Tiago, mas eu não quero saber isso, porque a região do triângulo PEF pertence ao que eu quero solucionar. Beleza, mas eu quero me fazer valer de um artifício daqui a pouquinho, tá? Agora basta que eu calcule a área desse triângulo aqui de baixo, ó, o FSR, que também é um triângulo retângulo, já que ele está dentro do retângulo ali. Então, mais uma vez, como é que eu vou calcular a área desse triângulo, que é o triângulo FSR? Essa área eu vou calcular da seguinte maneira. Eu vou fazer 5 vezes 15 e isso dividido por 2. Quanto é 5 vezes 15? 75 dividido por 2. 75 dividido por 2, a gente tem 37,5 metros quadrados de área. Certo? Se você não percebeu, se essas duas hipotenusas são iguais, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Certo? E se aqui forma uma perpendicular com esse ponto E, significa que o segmento EG é a altura desse triângulo isósceles. Porque quando você tem um segmento que parte do vértice e chega até a uma das bases do triângulo isósceles, formando uma perpendicular, essa perpendicular vai formar a altura do triângulo. E como o triângulo é isósceles, o ponto G acaba se tornando também o ponto médio do segmento FR. Então, de F até G você tem a mesma medida que de G até R. Se eu encontrar a área desse triângulo aqui e dividir ela por 2, eu vou ter exatamente a área do triângulo FEG. E se eu somar a área do triângulo FEG com a área do triângulo FPE, eu tenho a área do quadrilátero PEGF. Beleza? Como que eu faço isso? Por desconto. Eu sei que a área total ela vai ser igual a 150. Então, o que eu posso fazer? Eu posso subtrair essa área do triângulo PFE, né? Então, eu vou pegar aqui a área do triângulo P, na verdade, FER, ela vai ser igual a 150 menos 25 menos 37,5. Se a gente for fazer essa subtração aqui, isso vai dar 100 menos 37,5. E se eu subtrair 100 de 37,5, eu vou ter 62,5. Só que a área do triângulo EFR, ela vai ser essa área total, né? Em metros quadrados. Mas então, se esse triângulo é isósceles e aqui eu tenho a metade do triângulo, eu posso afirmar que a área do triângulo FEG é igual a 62,5 dividido por 2. E isso vai ser igual a 31,25. Como ele quer a área desse quadrilátero aqui, ó, basta a gente somar a área desse triângulo com a área desse triângulo. Então, a área do quadrilátero PEFG vai ser igual a 31,25 metros quadrados, opa, uma perninha a mais aqui, mais 25 metros quadrados. Isso vai ser igual a 56,25 metros quadrados. Você pode ver aí que é a sua alternativa C.
E é assim que você resolve essa questão. Beleza, galera? Vamos para a questão 2, onde ele pede o seguinte. Você sabe que A vale 2 mais raiz de 3 e B, né? Aqui é um E na verdade. E B vale 2 sobre raiz de 3 menos 1. Ele pede para que você calcule a diferença de A por B. Então vamos lá. Essa questão é uma questão da IAN, né, da Escola de Aprendiz Marinheiro, que a gente vai trabalhar simplesmente com uma noção básica de radicais. Tá? Se eu quero A menos B, o que eu quero é 2 mais raiz de 3 menos 2 sobre raiz de 3 menos 1. Então vamos lá, galera. Aqui eu tenho um número que tem um denominador irracional, certo? Que é formado por uma parcela que é irracional e outra parcela racional. Então esse número se torna um número irracional. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a racionalização. E a racionalização de parcelas são simples aqui, né? Porque você tem uma raiz quadrada e você tem um 1, ela é feita o seguinte: você multiplica essa fração em cima e embaixo pelo conjugado desse número. Quem é o conjugado de um número irracional? Você pode escolher um dos dois lados e você altera o sinal dele, beleza? Então se você escolher um dos dois lados e alterar o sinal dele, eu vou escolher nesse caso aqui o menos 1. Então uma das duas parcelas para isso. Então eu vou multiplicar em cima por raiz de 3 mais 1, né? E embaixo por raiz de 3 mais 1. Aí quando eu faço isso, eu acabo descobrindo quem? Eu acabo descobrindo exatamente o valor desse número de uma forma onde o denominador seja racional e que vai ser mais fácil para a minha solução. Tudo bem? Então agora eu vou colocar aqui na nossa continha raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 mais 1. E é importante que se você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor, a fração ela se torna uma fração equivalente. Né? Já que é uma fração equivalente, a divisão do numerador pelo denominador conserva o resultado final. Né? Então aqui eu tenho 2 mais raiz de 3, então isso vai ficar 2 mais raiz de 3, menos, se eu multiplicar em cima 2 vezes raiz de 3 mais 1, 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. E 2 vezes 1 dá 2. Sobre raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1. Isso é um produto notável, né? Produto da soma pela diferença. Já que esse é o produto da soma pela diferença, é só fazer raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Agora, isso vai ficar 2 mais raiz de 3, menos 2 raiz de 3 mais 2 sobre 2. Como em cima ambas as parcelas são números pares, o que você pode fazer? Você pode dividir por 2 do denominador. Então isso vai ficar 2 raiz de 3, 2 mais raiz de 3, né? Vou fazer aqui para ficar melhor. 2 mais raiz de 3 menos dividir 2 por 2 e dividir 2 por 2. Então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Então isso vai ser raiz de 3 mais 1. E aí você tem a diferença, né, aqui, que ela pode ser feita distributiva. Aqui é como se tivesse um menos 1 que multiplicasse esses dois termos. Então isso vezes isso vezes isso. E aqui vai ser 2 mais raiz de 3 menos raiz de 3 menos 1. Aqui eu tenho dois números opostos, né? A soma de opostos ela dá 0 e 2 menos 1, isso me dá 1, que é o resultado da questão. E aí fechou, beleza? E essa é a questão 3, né, galera, que ele pede para você encontrar nessa função logarítmica aqui o domínio, né? Então vamos lá, a gente tem aqui o logaritmando. Uma das propriedades do logaritmando é que o logaritmando tem que ser positivo, estritamente positivo, ou seja, ele não pode nem assumir o valor 0. E aqui a gente tem uma fração. E na verdade, quando você tem isso, você tem que essa condição é maior do que 0, você na verdade tem um problema de inequação do quociente, né? Que é resolver 1 menos x sobre x mais 2, onde isso tem que ser maior que 0. Beleza? Já que esse é o problema que a gente tem que resolver, como é que eu faço a resolução disso? É só eu fazer a solução do valor de cima, do valor de baixo, separadamente, e depois eu faço o estudo de sinais provocado pela divisão. Lembrando que o estudo de sinais leva em consideração a regra dos sinais, a lei dos sinais, porque aqui você tem a divisão, numerador e denominador. Fazendo isso, o que você vai fazer? Fazendo isso, o que você vai fazer agora? A gente vai fazer 1 menos x separadamente, isso é maior que 0. Já que 1 menos x é maior que 0, isso vai implicar que 1 é maior que x. Só que se 1 é maior que x, eu posso dizer então que x é menor que 1. Né? Tanto faz.
Algumas pessoas têm alguma dificuldade em relação a isso, beleza? Aí agora você tem aqui x mais 2 maior que zero. Então você vai ter x mais 2 é maior que zero, pela mesma condição, né? O numerador tem que ser maior que zero, e o denominador também é maior do que zero. Por quê? Porque se o denominador for zero, você tem uma fração onde o denominador, ou seja, o divisor é zero, e aí isso produz infinitas soluções, certo? A gente não quer. Então eu vou ter que x vai ter que ser maior que menos 2, beleza? Agora vamos lá, como é que a gente faz o estudo de sinais? A gente faz o seguinte, a gente vai criar 3 retas reais, tá? Vou desenhar as retas aqui e volto. Beleza, então aqui as retas de comparação. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês um macete que eu sempre ensino para os alunos para ficar mais fácil. Eu tenho que x tem que ser menor que 1. Então eu venho aqui e repara que se não tem o sinal de igualdade embaixo do menor que, ele não é menor ou igual, eu falo que esse valor é um valor em aberto. Ou seja, quando você tem x menor que 1, quer dizer que 1 não pertence à solução. Então eu vou colocar o 1. Agora repara só, não tem um biquinho fazendo para a esquerda? A gente finge que tem uma setinha aqui. Por que finge que tem uma setinha aqui? Ah, Thiago, você vai fingir que tem uma setinha? Eu vou. Por quê? Porque os resultados positivos que o problema me impede, eles estão à esquerda do 1. Então aqui todo mundo é positivo. E à direita, todo mundo negativo. Você pode pensar, bota alguém menor que 1 aqui. Bota 0,5. 1 menos 0,5 dá meio, positivo. Agora coloca alguém maior que 1, 2. Como tem sinal negativo, vai ficar menos 2. 1 menos 2, menos 1, que fica negativo. E aí você tem x mais 2, certo? Só que você encontrou aqui o ponto menos 2. Então você coloca ele também aberto em menos 2. E aí faz o mesmo truque da setinha, ó. Olha o truque da setinha aqui mais uma vez. Onde vão estar os resultados positivos? À direita do menos 2. Então você coloca aqui mais. E aqui menos. E aqui embaixo você encontra a interseção. Como é que fica essa interseção? Pensa na divisão. Positivo dividido por negativo dá negativo. Positivo dividido por positivo dá positivo. E negativo dividido por positivo dá negativo. Quem é que te interessa? Quem está entre menos 2 e 1, certo? Se é quem está entre menos 2 e 1, então a gente pode afirmar que o domínio dessa função vai ser aberto em menos 2 e aberto em 1. Todo mundo que tiver aqui, menos os extremos, serão parte do domínio dessa função. Vamos lá, galera. A questão anterior, né, é uma questão da SpaceX, para você ver que não é um bicho de 7 cabeças. E essa agora é uma questão DA, onde ele pede para você dizer qual é o valor da razão entre o arranjo de 10 tomados 3 e a combinação de 10 tomados 3. E aqui eu coloquei as duas fórmulas para vocês, né? A fórmula de arranjo NPAP, que é n fatorial sobre n menos p fatorial, e combinação de C e NPAP, que é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Então vamos lá, como a gente pode tomar esse cara? Da seguinte forma. Eu vou trabalhar já com a fórmula direta, tá? Com as aplicações dos números aqui. Então isso vai ser 10 fatorial sobre 10 menos 3 em fatorial, sobre 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 10 menos 3 em fatorial. Beleza? Numerador é igual ao numerador. Divida esse numerador com esse. Denominador é igual a esse denominador. Divida esse denominador com esse. Isso vai sobrar, então, 1 sobre 3 fatorial. Você tem o inverso de uma fração. O inverso de uma fração é o número tomado dessa forma. Então o resultado é 3 fatorial. Simples. E aí, para fechar, a última questão da minha da SpaceX, né, ele quer saber qual a probabilidade de se obter um número divisível por 2 na escolha ao acaso de uma das permutações dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Essa é uma questão de análise combinatória, né? Se a gente está falando de permutação, a gente está falando de troca, onde você usa todos os elementos. Então, beleza. O número divisível por 2 também é conhecido como número par, né? Se você toma o conjunto dos naturais aí como noção. Então, vamos pensar então que esse número tem que ter a condição para um valor ser par, né? E que condição é essa? É que o número termine com os algarismos 0, 2, 4, 6, 8. Então, se essa é a única condição, né, para você fazer com que esse número seja divisível por 2, na permutação entre os números 1, 2, 3 e 4, você tem dois casos, que são o 2 e o 4. Então, quem são os seus casos favoráveis? Seus casos favoráveis são 2. Né? Então, a gente vai fazer aqui uma questão de probabilidade. Elas são os casos favoráveis sobre os casos possíveis.
Então, quem vai ser essa probabilidade? Os casos favoráveis são só se terminarem com 2 e 4, então você tem 2 entre quantas possibilidades? Entre 5 possibilidades, pois você tem 5 números. Então, tá aqui resolvida essa questão de probabilidade das PSECs. Beleza, galera? Forte abraço. Se gostou, curte o vídeo, compartilha, me ajuda a divulgar o trabalho aí, por favor. Beleza? Em breve a gente vai estar com uma estrutura um pouco melhor, mas não vou deixar de trazer informações para vocês, porque eu acho bastante importante. Então, nesse período, por favor, mantenha o foco, mantenha os estudos. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.